foi acusado e preso por mais de 2 anos pela morte da empresária Ana Cátia, em Macapá, capital do Amapá, em 2020. Acusado de feminicídio, Leandro Silva Freitas, de 32 anos, foi acusado também de ter tido um relacionamento de meses com uma pessoa que havia conhecido um dia antes, que inclusive tinha namorado, ela, Ana Cátia. O próprio namorado de Ana Cátia depois no tribunal do júri como namorado de Ana Cátia. Leandro, então policial civil, se viu dentro de um pesadelo sem fim, que até hoje permanece, pois a família de Ana Cátia teria influências políticas, sociais, de ONGs, e estaria fazendo de tudo para proteger o verdadeiro autor do disparo, Cadu, filho de Ana Cátia, que, conforme indica a perícia, foi quem disparou acidentalmente na própria mãe. Leandro estava sentado no banco de trás de seu carro com a porta de trás aberta e Ana Cátia estava em pé ao lado de fora, quando Cadu teria chegado e tentado retirar a arma do bolso da calça de Leandro. O rapaz era ciumento, segundo fontes, e havia saído pouco antes com Leandro para comprar bebidas e pedido ao ex-policial que lhe emprestasse a arma, pois havia visto pessoas que não lhe inspiravam confiança. Leandro negou, o que possivelmente teria despertado uma animosidade em Cadu, que, junto ao fato dele ter visto Leandro com sua mãe do lado de fora da casa, sabendo que ela tinha um outro namorado, pode ter disparado esta raiva em Cadu. Ana Cátia e Leandro possivelmente estariam em momentos afetuosos, o que, combinado ao ciúme da mãe, mais a animosidade com Leandro, devido ao então policial ter-lhe negado a arma para impressionar aqueles sujeitos na rua, quando viu Leandro com sua mãe, abriu a porta do carro, retirou a arma do bolso de Leandro, mirou nele, perfurando Leandro de modo não grave e atravessando e atingindo fatalmente Ana Cátia, sua mãe, que estava atrás de Leandro. Desde então, toda a família e mídia inimaginável sustentam a versão de que Leandro era o culpado, que era namorado de Ana Cátia, ciumento e que teria cometido um feminicídio. As autoridades policiais acolheram essa denúncia, mesmo Leandro estando de costas para Ana e também ter sido atingido. E na cena toda, ter havido somente um disparo. Mesmo diante da comprovação feita pela perícia assistente da defesa de que Leandro só tinha pólvora em uma das mãos, estas do momento em que disparou para cima quando foi comprar bebida com Cadu para assustar os homens que havia avistado ali. Já Cadu, filho de Ana Cátia, tinha resíduo de pólvora em ambas as mãos, além de câmeras dele saindo, tentando entrar em casa com a arma nas mãos. Junto a tudo isso, estão as atitudes do filho da vítima, que primeiro saiu correndo com a arma, depois tentou levar sua mãe a um hospital mais distante do que aquele que tinha ali perto, sem o menor sentido, parecendo mais preocupado em se safar do que havia ocorrido do que com a morte da própria mãe. Em sede policial, Cadu, filho de Ana Cátia, declarou ter sido ele a disparar contra Leandro e somente um tiro foi dado. E depois, no julgamento de Leandro, ele disse que não se lembrava se tinha ou não sido ele a disparar. Mesmo diante de toda essa materialidade gritante, a polícia, o Ministério Público e a imprensa local insistiram nesta atrocidade jurídica. Leandro foi condenado por homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar, por motivo de negligência, por estar portando uma arma sem os devidos cuidados. Foi exonerado da polícia e a delegada da DEAN local, junto a ONGs, não aceitam as provas periciais e a lógica, tampouco o Ministério Público, que pediu um novo julgamento para Leandro. Lembrando que o policial estava de costas para Ana Cátia e não poderia, por motivos óbvios, querer atingir a si mesmo e a ela. Quem paga a conta de Leandro? Ele pediu direito de respostas a esse canal, onde a família de Ana Cátia esteve e trouxe toda a materialidade que lhe cabe, mais sua defesa e perícia. Leandro Freitas, boa noite, bem-vindo. Boa noite, eu agradeço a oportunidade. Tudo bem. Que agradecemos, Leandro, a oportunidade de tentar esclarecer melhor esse caso da Ana Cátia, né? A Ana Cátia morreu em 2020, vítima de um tiro. A princípio, o Leandro havia sido acusado do homicídio doloso, feminicídio, na verdade, da Ana Cátia, certo, Leandro? Sim. E chegou a ser preso, ficou preso por um tempo. A família da Ana Cátia veio a este canal, acredito que a irmã dela veio a esse canal, onde ela acusou o Leandro. O Leandro pediu um direito de resposta porque já houve o julgamento, não foi comprovada a materialidade da forma que havia sido passada aqui. É isso, Leandro? Correto. Foi verdade, isso aí.
Leandro, fala para mim primeiro quem que era a Ana Kátia, quem é o Leandro e como vocês se conheceram. Bom, primeiramente eu fui indiciado, né? Houve o fato, fui indiciado pelo crime de feminicídio. A época desse fato, eu não a conhecia, eu não era nada, eu não tinha um relacionamento como eles afirmaram. Ou seja, eu não conhecia, não a conhecia. Na verdade, eu tive um breve, como se chama de flerte, né? Um dia antes ao fato, que foi dia 6, que eu vou mostrar para vocês, inclusive, a conversa, que foi através de uma perícia. O meu celular foi periciado, foi requisada uma perícia no meu celular, no celular dela e no celular do filho dela, que é o rapaz que efetuou o disparo. Então, eu não a conhecia, não tinha intimidade, não frequentava a casa, como eles falam lá, e não tinha um relacionamento de 2, 3 meses, como eles afirmaram aqui, inclusive aqui nesse canal. E na verdade, eu provei isso no processo. Então, eu não a conhecia. Tive um breve contato, bem breve mesmo, eu conheci através do WhatsApp dela um dia antes ao fato, com quem estava se conhecendo, e no dia do fato, o dia que aconteceu esse fato aí, que vitimou ela. Eu era policial civil à época desse fato. Leandro, por que a família dela alega que vocês tinham um contato de 2 meses já? Isso aí foi uma versão criada por eles, né? Eu acredito que foi no intuito de me imputar esse crime, de reforçar essa tese de feminicídio aí. Então, eles criaram toda uma dinâmica aí, toda uma situação criada por eles. Só que, graças a Deus, eu tinha como comprovar o que eles me imputaram. Comprovar o contrário do que eles me imputaram. Eles inventaram uma história, eles criaram um perfil para mim de uma pessoa que era ciumenta, que era agressiva, possessiva, que tinha um relacionamento de mais de 2 meses. São palavras da família, são palavras do próprio filho dela, que o nome dele é Cadu, da esposa dele. Então, na verdade, eles criaram toda uma dinâmica para me imputar. E essa dinâmica é passada para a mídia, passada nos meios de comunicação, como canais, portais. Então, essa é a versão que eles passam para a sociedade, fazendo uma condenação social da minha pessoa. Entendi. Ô, Leandro, quem que era a Ana Kátia? Ela era uma empresária bem-sucedida ali, né? Tava crescendo muito no ramo dela, certo? Você ficou sabendo depois quem era? Não, posteriormente sim, mas eu não a conhecia assim, para Você afirmar conhecia? que ela era uma empresária. Você a conheceu como exatamente? Eu a conheci através de uns irmãos que eu tinha por parte do pai. Eles a conheciam. Então, nesse dia que eu a conheci pessoalmente lá, através dos meus irmãos, que me convidaram, no dia do fato foi um dia que foi um aniversário da minha cunhada, e esse dia era aniversário da nora da Kátia. O nome dela é Evelyn, que é a esposa do Cadu, filho da Kátia. Entendi. Foi uma confraternização, eu participei por conta de o meu irmão ter me convidado, que era aniversário da minha cunhada. Você conheceu a Kátia, então, no dia da morte dela? Pessoalmente, sim, se conversar, porque o fato foi numa terça-feira, dia 7 de julho. O fato foi numa terça-feira, numa quinta-feira da semana anterior a esse fato aí, ela era amiga de uma irmã minha que eu tinha por parte de pai. Minha irmã é falecida também agora. E ela conhecia a Kátia, amiga da Kátia, né? Aí, nesse dia, eu fui à casa da minha irmã e ela me viu lá. Aí, esse dia, ela estava com o namorado dela lá, a Kátia. Aí, por conta disso, na segunda-feira, isso foi na quinta. Segunda-feira, um dia que antecedeu ao fato, o meu sobrinho, já que ela tinha me visto nesse dia lá, ela pediu o meu contato para o meu sobrinho, Hugo. Aí o meu sobrinho passou o meu contato para ela e passou dela para mim. Ele me explicou, inclusive, no dia lá que ela pediu o meu número, ela me viu, ela tinha gostado do meu jeito e pediu que ele fornecesse o meu contato a ela e o dela para mim. Eu falei para ele que não tinha problema nenhum. Quando eu comecei a conversar com ela, na segunda-feira, o fato foi na terça. Aí esse dia, na segunda-feira, eu estava de plantão, eu havia trabalhado sexta, sábado, domingo e na segunda-feira, o dia que eu conversei com ela, realmente conversei com ela na segunda-feira. O fato foi na terça. Larguei o plantão para casa. A irmã alega que vocês já conversavam há mais tempo, se frequentavam há mais tempo, que havia um outro celular que a Kátia usava, certo? Certo. E que esse era um celular novo, por isso que você está alegando essa sua versão aí de haver conhecido ela apenas um dia antes do ocorrido. Certo. Isso aí é uma situação toda infundada da parte dela, até porque o celular que foi periciado não foi o celular dela, porque eles entregaram, foi requerido o celular, o meu, requisitado. O meu celular, o celular dela e o celular dele. O dele ele nem entregou para a perícia. O dela eles entregaram resetado, eu tenho aqui a perícia.
E o meu celular ficou apreendido desde o dia do fato lá na delegacia. Ou seja, o celular que foi periciado realmente foi o meu. Ou seja, se ela tivesse 10 contatos de celular, seria extraído todas as conversas dos 10 contatos, só que não tinha, porque eu só tinha esse contato dela lá. E foi feita uma perícia. Isso aí foi extração de uma perícia. Tá, então só foi periciado o seu telefone. Sim, ele não entregou o celular dele e o dela eles resetaram. E foi na delegacia onde você mesmo trabalhava antes? Não. Esse Não? caso ele foi para a delegacia de crimes contra a mulher. Ah, tá, entendi. Me fala uma coisa. Você foi nessa festa que era na casa do filho dela um dia depois, no final das contas, certo? Do Cadu. Não, essa festa foi no mesmo dia. Era aniversário da minha cunhada nesse dia, de manhã. Meu irmão havia me convidado e eu acabei indo para lá por conta de ser aniversário da minha cunhada. Só que o meu irmão era amigo dela, então eles convidaram eles lá. E eles apareceram lá pela meio-dia, 1 hora, eles apareceram por lá. Aí de lá eles falaram que era aniversário dessa na hora dela também. Ou seja, era 2 aniversários no mesmo dia. Então reuniram de fazer só uma confraternização no período noturno, ou seja, na noite. Então as duas confraternizações eram no mesmo local. Sim, no início, na verdade, era aniversário da minha cunhada lá, e já que era aniversário da esposa dele, marcaram para ir para lá, para casa dela, da casa dele lá, Em um à outro noite, no local, caso. então. Em um outro Isso, no local. outro local. Então, vocês estiveram em 2 festas. 2 Estivemos em 2 comemorações. locais, isso. Tá. E por que, Leandro, que você estava armado com a arma destravada nesse local? Eu estava armado pelo fato de eu ser um policial. Era um local próximo a uma área de ressaca. Aqui em Macapá funciona dessa forma, assim, uma área mais que a gente chama de perigosa, né? Uma área de risco. Então é um local meio perigoso lá. E aconteceu até um fato antes de acontecer esse tiro que vitimou ela, quando tinha acontecido um fato antes também. Então, por conta disso, pelo fato de eu ser um policial, eu só andava armado. Pelo fato de eu ser policial, eu trabalhava numa delegacia de investigação. Eu era chefe de uma unidade de polícia naquele período lá. Não teria como eu estar desarmado ali. Nenhum policial, ele não é policial somente quando trabalha, ele é policial 24 horas. Pelo simples fato de eu ser um policial e trabalhar com a parte operacional e de investigação também na Polícia Civil, eu estava armado. Tá, e qual que é o perigo em Macapá que você diz? Maior? Não, o perigo depende do local onde a gente se encontrar, né? Por exemplo, lá era o próximo local de uma área de ponte, né? Uma área baixada, que tem muita incidência de crimes como tráfico, roubo, furto, entendeu? E em decorrência do horário também ali. Tráfico de drogas. Sim. Tem facções aí no Macapá? Grandes? Sim. Mas por que você, segundo dizem, né, você estava nessa festa, vocês beberam bastante, certo? Nós estávamos bebendo, sim. Eu não neguei em momento algum que eu havia bebido. Eu bebi, sim. Você foi dirigindo ou não? Lá para casa, nesse momento, no período de dia que eu estava na casa do meu irmão, eu não estava bebendo. Eu comecei a beber, era umas 5 horas da tarde. Nesse dia eu ia até correr, porque eu praticava muita atividade física. Então eu tinha marcado uma corrida com alguns amigos, né? Aí por conta disso eu não comecei a beber junto com eles lá. Aí depois de um tempo, assim, por volta de umas 4h30, 5 horas, aí eu desmarquei a corrida. A minha sobrinha me convidou e a gente começou a tomar uma cerveja lá. Então você foi dirigindo? Sim, eu fui dirigindo até o local lá. Quando cheguei de lá que eu... Sim. E ao segundo local você foi dirigindo também? Não. Não? Você deixou seu carro no primeiro local? Não, meu carro do local que a gente saiu da casa do meu irmão, que é na Zona Norte, a gente foi para a Zona Sul, que é onde aconteceu o fato. Eu fui dirigindo o meu carro. E aí, por que você saiu, estava lá fora da festa, dessa comemoração, com a Ana Kátia? Certo. Aí, ó. Dentro do carro dela, na parte de trás, né? Não, esse fato aconteceu dentro do meu carro. Tá. Não tinha nenhum outro carro lá, só era o meu carro. E entendi. ela me convidou para que eu fosse deixar a filha dela na casa dela, juntamente com ela. A gente estava bebendo junto lá. Tava tudo normal, não teve nenhum tipo de animosidade, nada, como eles relatam lá. Isso aí foi só no intuito de ser criado um perfil para mim, de uma pessoa que é agressiva. Falaram que eu era muito ciumento, possessivo, que eu era... Criaram um perfil para mim, para passar isso para as pessoas. Então, isso aí foi eles que relataram. Então, o que foi que aconteceu? Ela queria ficar comigo, a Kátia, nesse dia lá, entendeu? Ela queria ficar. Então, o que poderia acontecer lá para frente é isso. A gente foi deixar a filha dela na casa dela lá, por volta já era de 1 hora da manhã.
fomos deixar, ela foi dirigindo o meu carro, eu fui no banco de trás, eu fui deitado, que eu estava com sono, tinha trabalhado 4 dias, e descansando atrás no banco. A gente deixou a filha dela numa casa lá próximo, que eu acredito que seja a casa dela, e retornamos para o local, que era justamente para continuar. Então a gente tinha outros amigos lá, dar uma carona para eles lá, que já estava praticamente querendo ir embora de lá, do local, para ou talvez ficar mais, né? Alguma coisa assim. E você não deu 2 tiros para cima no meio da rua quando você foi comprar cerveja com o filho dela? Não, essa situação foi ele que colocou que eu tinha dado 2 tiros para cima, dizendo que eu tinha dado para mostrar que no local tinha um policial. Não aconteceu assim, não. Isso foi logo cedo, por volta de umas 11 horas da noite. Antes de vocês Mas, deixarem a filha dela na casa dela? sim, muito antes disso. Muito antes, tá. Sim, aí saiu no meu carro eu e ele, filho dela. Aí eu dei a chave para ele dirigir, que eu não gosto de dirigir eu não gostava muito de dirigir, entendeu? Aí eu dei a chave para ele, que ele fosse dirigindo. Aí fomos lá no comércio lá. E lá, chegando no local, lá ele avistou um rapaz lá que, com certeza, era a gente chama de malandro, né? Bandido. Aí ele ficou meio que pediu minha arma lá e tal. Não sei se ele queria pagar o tipo de querer se mostrar, ou queria amedrontar de alguma forma e tal. E eu acabei não dando, não dei. Ele não era policial, ele não era nada. Aí nós voltamos, né? E ficou até meio chateado pelo fato de eu não ter dado a arma. Ficou meio que brabo comigo, né? Mas eu não dei mesmo. Aí a gente voltou. Paguei lá tudinho, a gente voltou. E chegando lá na frente, eu perguntei por que ele pediu a minha arma. E já era por volta de umas 12 e pouca da noite, já quase ninguém na rua. Aí quando vieram 2 ou 3, basicamente uns 3, na nossa direção, vindo lá da rua pro fim da rua, que era a área de ponte lá. Aí ele falou, olha, lá vem os caras lá. Aí aconteceu esse fato. Aí eu falei, não te preocupa que eles não vão fazer nada. Aí quando eles se aproximaram vindo na nossa direção, não sabia se vinham pelo que ele me falou, né? A gente ficou meio que coagido pelo fato de serem pessoas estranhas lá de área de ponte lá, poderiam querer roubar a gente, não sabia também que eu era policial. Aí vieram na nossa direção, mas só que foi o momento que eu puxei minha arma e dei 2 tiros para cima, entendeu? Dei um tiro, depois dei outro tiro. Aí foi o momento que eles correram para a ponte e a gente entrou para dentro da casa e fechou o portão, entendeu? Foi o que aconteceu lá. Ele não, ele falou que eu tinha dado para dizer que eu era policial, de 2 tiros. Não, o fato foi esse. Inclusive para defender ele e eu também. Eles poderiam tentar fazer alguma coisa contra a gente naquele momento, foi o que a conduta que eu tomei naquele momento foi essa. Aí, momento depois, chegou uma viatura da polícia militar até o local lá, né? Ele, inclusive, ele, quem saiu para atender a viatura foi ele, a própria Kátia, ele, mais alguém lá que eu não lembro quem foi, e falaram que poderia ser bombinha lá e tal, para desconversar, entendeu? Aí uma moça da viatura me conhecia, na viatura policial me conhecia, e eu até cheguei a dar um abraço nela lá, e só pediram para a gente ter cuidado pelo fato de ser uma área de risco. Aí eu falei, não, tá tudo tranquilo, e nós fechamos o portão e continuou a confraternização de forma normal. Não teve nenhum tipo de ânimo, ninguém, não teve nenhuma alteração, entendeu? Aí isso por baixo de umas 11h30. E o fato aconteceu 1h da manhã, basicamente. Foi o momento que a gente foi deixar ela lá, que ela pediu, já tempos depois ela pediu que a gente fosse deixar a filha dela lá na casa dela. Tá. E na volta que ela estacionou o carro de ré, eu estava deitado aqui, ela veio abrir a porta do carro por trás, de acordo com o que está na perícia aí, e foi o momento que ele abriu a porta lá do carro, ele abriu a porta do carro e puxou a minha arma. Naquele momento ali eu estava praticamente, ela estava comigo do meu lado aqui, e ela já tinha me dado um beijo, e foi o momento que ele puxou. Aí eu não acredito, eu não sei se intencionalmente, claro que ele não queria efetuar o disparo contra a mãe dele, que ninguém vai querer matar, tirar a vida da própria mãe, mas foi que, felizmente, o disparo pegou aqui, pegou no meu braço, pegou aqui e pegou no peito dela. Desculpa, a sua arma estava no banco solta, igual tá ali no carro? Não. Isso aí é porque não tem como ilustrar, tem que ser dessa forma aí mesmo. Sim, a arma estava na minha cintura. Tá, perfeito. Não sei a motivação dele pegar essa arma. Não sei se ele porque ele queria ficar com a arma, se ele estava com ciúmes dela, porque ela mesma fala para mim na conversa no dia anterior lá que ele morria de ciúmes, e depois desse fato aí, a gente foi verificar algumas situações a respeito desse rapaz. Ele morria de ciúme dela, já teve relatos de casos semelhantes a esse também, que por conta de ciúmes ele já chegou a agredir outras pessoas, entendeu? Então não é descartável essa hipótese aí. Eu não posso afirmar, mas posso discernir, falar alguma coisa a respeito, porque qual a motivação dele pegar minha arma lá?
Ele puxou a arma lá, eu segurei na mão dele, foi o momento que efetuou o disparo, pegando no meu ombro aqui e pegou no peito dela. E será que ele não podia ter pensado que você estava ameaçando a mãe dele de alguma coisa, ou que você poderia afetá-la com a arma, alguma coisa assim? Eu não posso afirmar. Na verdade, ele teria que falar, né? A intenção dele. Porque não teve nada, não tinha nada ali. Não tinha, vamos ver tipo o que ele falou no depoimento, então. Muito bem. E aí, o que aconteceu? Ele continua aqui assim, né? Tá. Certo. O Wilson e a Evelyn ficaram aqui tentando reanimar, falar com a minha mãe. Tá certo. Imediatamente abri essa porta. Do outro lado do carro. Peguei essa arma aqui. Tá, e aí? Tá? Põe a minha mão como ele fez na sua. Tá. Tá, só um instante. Muito bem. Foi isso que aconteceu então. Só mais uma pergunta. 1, 2, 3 bancos. O senhor teve que se ajoelhar aqui para brigar com ele, teve que vir não me recordo, para tomar. Mas consegui pegar, graças a Deus. Porque onde, né, são 3 bancos assim, o senhor teve que se ajoelhar aqui para tomar arma, para poder puxar como o senhor puxou aí, teve que estar ajoelhado. Isso aí eu não recordo, só sei que foi assim que eu consegui desarmar o Leandro. Você estava no banco do meio. Essa parte aí é uma parte que ele vai explicar, que ele fala que ele me desarmou. Na verdade, ele alega que ele não estava lá no momento do disparo que vitimou ela. Essa é a alegação dele e da parte que me acusa, entendeu? Só que a gente prova que ele estava lá, sim. Inclusive, ele mesmo faz essa reprodução aí. Só que essa reprodução ele fala que é momento depois do disparo, que ele foi lá, entrou no meu carro e me desarmou, sendo que não foi isso que aconteceu. Esse aí, ele mesmo remonta aqui a situação, é no momento do disparo. Ele só faz colocar em momentos separados. Na verdade, o que aconteceu foi isso que ele colocou aí, ó. Entendeu? Entendi. O que aconteceu foi isso. Só que ele fala que ele não estava lá, ele falou que ele estava para dentro da casa no momento do disparo. Aí eles começaram com essa história de feminicídio, que eu era namorado dela. Eles criaram toda uma situação para mim aí. E jogar isso nas redes sociais. Eles passam para a imprensa dessa forma aí. Que foi o que aconteceu tendo aqui comigo, aqui no meu estado, aqui no Amapá, em Macapá, uma condenação social. Sendo que as pessoas não conheciam das provas desse processo. Que elas falam lá, por exemplo, como só teve um disparo lá. E esse disparo eu fui atingido. Foi atingido o meu braço. Pegou aqui, inclusive tem até as fotos aí, você repassar. Pegou no meu braço e pegou nela. Como que eu ia matar alguém me atirando aqui? Primeiro que não tem nem lógica isso aí, eu tentar tirar a vida de alguém me atirando. Aí eles colocam que, hoje, depois que foram passados o processo, aí tentaram criar uma dinâmica, dizendo que eu coloquei a arma no meu ombro aqui para matar ela. Que é uma coisa totalmente ilógica, entendeu? Sim, aí tentando reforçar a situação do feminicídio. Não, é feminicídio, mas eles não apresentam as provas. Eu não. Eu tenho as provas totalmente contrárias do que eles falam. Por exemplo, aqui, ó, a perícia do meu celular. Quando eu conversei com ela uma vez só antes do fato, dia 6 de julho, tá aí, eu encaminhei isso para vocês aí. É só ler. E você não precisa ser um perito para saber discernir uma conversa de quem está se conhecendo aqui, ó. Aí como é que a pessoa chega e vai dizer que eu tinha 3 meses de relacionamento com ela, que ela mesma fala que ela não me conhece nessa conversa aqui, ela mesma afirma que ele morre de ciúme dela aqui, entendeu? O dia 6 de julho, o fato foi no dia 7 de julho, entendeu? Totalmente contrário de mentir a versão que foi criada por eles. Aí a pergunta é a seguinte, mas por que eles criaram toda essa história para ti? Isso é uma espécie de defesa para eles. Qual é? Me acusar, entendeu? Eles têm medo de virar réu nesse processo, porque na verdade o que era para ser feito desde o início, que se tinha as provas desde a fase do inquérito policial, que é a fase de delegacia, já tinha um elemento para ele ser indiciado desde o início lá. Quem era para ser réu no processo? Eu e ele, porque nós éramos os dois suspeitos da situação lá. E esse outro namorado da Ana Kátia, ele chegou a depor no julgamento ou em alguma audiência? Sim. Ele prestou depoimento na instrução, que é a fase que antecede ao tribunal do júri, ele prestou depoimento e afirmou lá, não, ele tinha um relacionamento com ela, sim, ele falou, confirmou que era ele que frequentava a casa dela, que não era eu, entendeu? Na verdade, no primeiro momento eu entendi que eu havia confundido pessoas, eu e ele, mas na verdade não, depois que eu fui perceber que era de forma proposital mesmo, que eles estavam tentando criar essa história e tentando passar essa história adiante aí, entendeu? Mas isso é mais no intuito de defesa contra o rapaz lá,
porque na verdade era para ele ter sido indiciado juntamente comigo no primeiro momento lá. Entendi. Então, quer dizer, esse rapaz, o filho dela, voltando ao filho agora, ele foi com você durante um momento ali comprar cerveja, queria sua arma para disparar, para ostentar, sei lá, contra quem? Essas pessoas também chegaram a depor? Vocês localizaram essas pessoas que estavam... Não foi possível localizar, porque desde o primeiro momento já fizeram um auto de prisão em flagrante, eu fiquei preso. Aí a pessoa presa, infelizmente, não tem como fazer praticamente nada. Graças a Deus que hoje em dia eu estou solto e pude me defender, mas porque através dos advogados, primeiramente agradecer a Deus e aos advogados que se envolveram, a minha família, meus amigos aqui fora também, começamos a colocar as situações de fato, né? Alinhar tudo o que aconteceu, tentar desmentir o que me foi colocado, e eu nem... Primeira vez que eu ouvi falar desse caso aqui no meio de comunicação, foi para esse canal aqui. Eu fiz a entrevista com o outro, até porque a mídia daqui foi totalmente parcial comigo. Já pegaram, me condenaram ao feminicida, que era namorado, só sabem colocar isso, essas matérias. Não, ele era namorado e matou ela por causa do ciúme, ele não aceitava fim de relacionamento, eu nem tinha relacionamento com ela, eu nem a conhecia de fato. Até porque, Leandro, você sabe, né, que no meio policial existe muito isso, de feminicídio, né? Sim, sim. Existe muitos policiais que cometem feminicídio. Sim, mas eu vou lhe falar uma coisa aqui, ó. Por exemplo, olha, eu era um policial civil. Sim. Eu trabalhava com investigação. Se a senhora verificar as provas que tinha no inquérito policial lá, é um absurdo o que fizeram. É um absurdo, porque tinha essa conversa aqui, o meu celular ficou disponibilizado desde o início, toda a conversa aqui, só para demonstrar que eu não tinha nenhum tipo de relacionamento, como eles colocaram lá, que eu era uma pessoa que era possessivo, ciumento, agressivo, que eu era, as palavras que eles utilizaram lá, que eu era machista, era um relacionamento muito difícil, eu era muito ciumento, que eu pressionava muito ela, só que nada disso aconteceu, porque eu nem conhecia ela, basicamente. Eu falei com ela no WhatsApp no dia anterior ao fato e no dia do fato lá. Ou seja, não tinha como, eu nunca fui na casa dela, não sabia onde ela morava, entendeu? Ou seja, era uma mentira muito... Isso aí não dava para os policiais da delegacia ter feito uma investigação. Aí, por exemplo, eu vou pegar só uma parte do relatório de conclusão da delegada de polícia que presidiu o feito lá. Ela conclui da seguinte forma aqui, olha, convém mencionar, isso aqui está no relatório de conclusão, porque no inquérito policial funciona da seguinte forma, é feita uma investigação e no fim o delegado vai lá e relata, e ele conclui pelo indiciamento, entendeu? E denuncia ao Ministério Público. Isso, a gente faz, a Polícia Judiciária é assim, ela apura todo o fato e no final ele relata o delegado como autoridade policial e conclui. E essa conclusão que sai o indiciamento, de lá do indiciamento que vai para o Ministério Público fazer a denúncia, ofertar a denúncia. E olha o que ela coloca no relatório de conclusão. Isso aqui são palavras da delegada. Convém mencionar que não há qualquer relato de testemunha do fato a respeito que houve desentendimento ocorrido entre Leandro e o filho da vítima, Cadu. E, igualmente, qualquer outro tipo de desentendimento em tela. Aí ela conclui da seguinte forma aqui, vou colocar. No tocante à lesão do indiciado, ou seja, teve um tiro, pegou no meu braço e pegou nela. Praticamente eles ignoraram, mas ela ainda coloca aqui, olha, no tocante à lesão do indiciado, não houve depoimento ou elemento de informação, porque na fase de inquérito não se tem provas, porque não tem o contraditório nem a ampla defesa, mas se tem os elementos de informação. Aí ela coloca aqui, ó, não existe qualquer elemento de informação que indicasse que os disparos efetuados por Cadu Diocleciano pelo filho da vítima. Ela falou que não tem nenhum elemento de informação que possa corroborar que ele efetuou o disparo. Mas eu vou lhe mostrar aqui. Isso aqui é a conclusão do delegado. Tá, entendeu? Aí agora eu vou lhe mostrar um elemento de informação, que é com que a gente trabalha. Com elementos de informação, a Polícia Civil trabalha dessa forma. Eu vou mostrar aqui, ó. Brevemente aqui, ó. Isso aqui, ó, é um depoimento de um delegado de polícia, uma autoridade policial. Isso aqui é o primeiro elemento. Ele aqui é o condutor da ocorrência. O que foi que aconteceu? Após o fato, foi acionado polícia, CIODES, tudo de lá, foram até o local do fato. Chegando no local lá, o delegado soube que a arma estava com o filho dela na frente da UPA. O delegado se dirigiu até o local, o delegado, está aqui o depoimento dele aqui, e ele confirma isso também no processo, na instrução, e lá no tribunal do júri, que é onde foi feito o julgamento. Aí ele falou que lá o filho dela falou para ele que ele havia me atirado. Só teve um disparo lá. Está aqui o depoimento do delegado, ele foi o condutor da ocorrência, a autoridade policial plantonista do dia lá. A delegada concluiu que não tem nenhum elemento de informação, ou seja, não tinha nenhuma prova. E aí, beleza, olha, está aqui o depoimento do delegado,
delegado Ismael está aqui o depoimento dele, tem no processo e tem no julgamento. Para confirmar o depoimento do delegado, tem o depoimento do oficial de polícia, Patrick, é outro policial civil lá, que foi até o local. Inclusive falaram que deram voz de prisão para ele, já que ele confirmou, foi dado voz de prisão para ele, que era para ele ter sido encaminhado até a delegacia, para ser apurado o fato, que foi feito. Então, ela falou que não tem nenhum elemento de informação. Está aqui um depoimento de uma autoridade policial, delegado de polícia, confirmado para ele. Aí, como é que a gente vai tirar uma conclusão a respeito desse depoimento aqui? O que é que o delegado faz? Ele requisita uma perícia, que é uma prova material, uma prova que não mente, para confirmar esse tiro que ele efetuou. O que foi que o delegado fez? Foi fazer um exame, requisitou o exame residográfico nele, no filho dela, no filho da Kátia lá, que é onde a gente vai confirmar que uma pessoa efetuou um disparo. Não é simplesmente o depoimento dele, não. O rapaz falou que ele atirou, então o delegado requisitou uma perícia. Está aqui. O exame residográfico do filho dela aqui, ó. Deu positivo nas 2 mãos dele. Deu positivo nas 2 mãos. Isso aqui é uma prova, uma perícia, uma prova material. E a delegada falou que não tinha nenhum elemento de informação. A delegada ela foi totalmente omissa e unidirecional. Ela direcionou o inquérito para mim imputar o feminicídio. E diante daquelas provas que tinha da conversa toda do meu celular, ficou disponível para ela, e depois, lá na frente, a gente requisitou perícia no meu celular, no dela e no filho dela também. Só para a senhora ter uma ideia do que foi acontecendo nesse inquérito aqui. Inquérito cheio de falha, cheio de omissão, de forma proposital. Olha só, gente, essa aí é a cena do crime, tá? É reproduzida pela perícia. As 2 perícias tiveram o mesmo resultado, certo? Certo. As 2 perícias tiveram o mesmo resultado. Então, a família da vítima alega que quem está sentado ali é o Leandro, né? A família da vítima alega que o Leandro teria pegado a arma do seu próprio bolso, ali onde fica a arma, não sei como vocês chamam, dado um tiro contra seu próprio braço, pegou de raspão e atirou nela. Então, Leandro teria pegado essa arma, tirado do bolso e dado um tiro aqui nele que acabou pegando nela. O Leandro, que estava de costa para ela, atirou nela de costa e pegou e atirou no braço dele também, para depois pegar no braço dela. Vocês entendem? Vocês têm noção do que é isso? Falaram que eu atirei no meu braço aqui para pegar nela. Totalmente ilógico. Não tem lógica. Eu não consigo entender realmente esse inquérito. É muito complicado de imaginar uma pessoa virar de costas, atirar no próprio braço para pegar uma pessoa que você não está vendo lá atrás. Na verdade, ela está mais do meu lado aqui no momento desse disparo aí. Ela está bem próxima, assim. Mas não tem lógica nenhuma uma pessoa atirar a vida de uma outra pessoa colocando a arma para se atirar, entendeu? De forma... Não existe isso. Estou falando pela lógica e pela perícia também. A gente comprova através de perícia. Ainda mais nessa posição aí. E outra coisa muito importante que ele falou aqui, que nós temos aqui a perícia, vamos colocar aqui para vocês depois, o que ele leu agora, é que foi encontrado sinais de pólvora somente em uma das mãos do Leandro. Sim, mas é porque eu tinha efetuado os 2 disparos antes, bem cedo logo, entendeu? Exato. Eu não neguei isso. Eu efetuei 2 disparos e foi feito o exame residográfico, deu positivo na minha mão direita, porque eu efetuei os 2 disparos com a mão para cima, aqui com a mão direita, eu tiro para cima. Nas mãos do Cadu, filho da Ana Kátia, foi dado positivo para as 2 mãos dele. Então, ele só pode ter pego essa arma com as 2 mãos e atirado. Sim. Fica muito complicado o contrário. Obviamente. E lá no tribunal do júri, ele fez a reprodução do que aconteceu de fato, entendeu? Ele fez isso. Só que ele e a família querem se tirar do momento do que aconteceu o disparo. Fala que não, porque que ele não estava para dentro da casa, que pessoas viram lá. Na verdade, não. Quem fala isso é ele e a mulher dele, que são pessoas que têm interesse nessa causa. Porque ele se tira, ele quer jogar para mim a situação. Aí, o que foi que fizeram? Criaram uma situação toda, fizeram um perfil de uma pessoa violenta, agressiva, de criar um relacionamento, que isso é um absurdo, isso aí. Você precisa ler o teor dessa perícia que foi feita no meu celular. Ela mesmo fala que ela não me conhece. Ela pergunta onde eu moro, pergunta onde ela mora também. Eles mentiram. Sim, eles trabalham muito com a mentira, na verdade. Infelizmente, eu lamento demais, porque, infelizmente, uma pessoa faleceu que viesse a perder a vida aquele dia, mas, infelizmente, eu estou provando que não. Eu provei, na verdade, que não fui eu que efetuei o disparo. Não foi eu não tinha motivo nenhum para tirar a vida de alguém naquele dia ali. Entendi. Você acha que houve já um retorno rápido da mídia local aí em relação a esse caso e a delegada aí se empolgou? Pode ter sido isso? Olha,
no intuito de querer dar uma resposta, tipo assim, imediata à sociedade. Então, eles fizeram tão rápido, de forma bem precária mesmo, bem... Não, mas o que percebe é muita omissão também, entendeu? De colocar a situação que vende, é o feminicídio que vende aqui para mídia, mas é a vida de uma pessoa que está em jogo aqui, é a minha vida que estava em jogo aqui. Fiquei 2 anos e 3 meses preso por conta de uma situação dessa aí, que foi colocada totalmente inverídica, não era verdade. Foi criado, tinha um relacionamento, eu nunca tive nada com ela. Eu sequer a conheci naquele dia, ali, naquele momento. E eu provei e provo para quem quer que seja, entendeu? E não tinha motivo nenhum para tirar nela, e nem ninguém lá. E esse namorado dela, ele depois, no julgamento? Depois na fase de instrução e no julgamento. Inclusive desmentindo a própria família. Aquela moça que deu entrevista aqui pro canal dizendo que eu tinha um relacionamento de 3 meses com ela, ela falou lá no julgamento que ela não a conhecia, ele, o rapaz. Aí no momento que ele foi prestar o depoimento dele lá no tribunal, aí o advogado pediu olhar para trás para ver se ele conhecia ela, para ver se ele lembrava da irmã. Aí foi lá e mostrou ela, inclusive mencionou detalhes de como era, que eles saíam para festa juntos, entendeu? E ela ficou com vergonha no momento lá. Porque, infelizmente, trabalhar com uma mentira. Como policial, você tinha quantos anos de carreira na Polícia Civil? Olha, eu sou do concurso de 2017, eu fui demitido agora em agosto de 2022. Por quê? Porque eles apuraram um fato, essa situação é muito política. Felizmente aqui no estado funciona dessa forma aqui. É influência, é político por trás de algumas coisas, entendeu? É dessa forma que funciona aqui. É porque a gente vê muitos casos de policiais que cometem crimes, e até aqui, especialmente aqui no Rio, em favela, né? Pessoas acusadas, bala perdida e tal. E às vezes, na maioria das vezes, são cometidos por policiais, e esses policiais são afastados para investigação da corregedoria e nunca mais a gente fica sabendo o que aconteceu com eles. Olha, a comissão do meu processo administrativo disciplinar, ela pediu que se fosse feito o sobrestamento do feito, que significa que era para ser aguardado o momento oportuno para ser analisado. Qual seja, apesar das esferas serem independentes lá, tanto administrativa, civil e criminal, mas a criminal ela fala mais alto, entendeu? A criminal, o que foi feito pelo pedido da comissão, que aguardasse o processo criminal, só que o delegado geral, felizmente, estava viciado, entendeu? Desde o início ele foi concedido uma entrevista pelo delegado geral e já afirmava que a minha situação já ia ser expulso da polícia, entendeu? Ou seja, ele já estava com um pensamento formado, entendeu? Você já tinha antecedentes criminais? Não. BOs contra você? Não tinha antecedente criminal. Nem inclusive, eu fiz o concurso da polícia em fase de investigação social, entendeu? Antes disso, antes de eu ingressar na Polícia Civil, eu já havia feito outros concursos, sempre gostei de estudar para concurso público, havia passado em outros concursos, por exemplo, concurso do próprio Tribunal de Justiça, concurso da Polícia Civil em outro estado, foi no Pará, concurso de gestão, concurso de Polícia Civil, Polícia Militar, né? Eu consegui a classificação no concurso da Polícia Rodoviária, agora, depois desse fato ainda, fiz a prova, o concurso, entendeu? Eu aproveitava o tempo que eu tinha, infelizmente fiquei preso 2 anos e 3 meses, e o tempo que eu tinha eu focava depositar minha confiança primeiramente em Deus e depois utilizar o tempo que eu tinha para estudar, entendeu? A mesma forma que eu fazia no passado. E você ficou preso em cela individual? Não, fiquei preso no centro de custódia. O centro de custódia é um local que fica reservado a servidores da segurança pública aqui do estado. Fiquei preso no centro de custódia, juntamente com outros policiais. Hoje, você pode prestar um novo concurso público? Olha, eu não tenho condenação nenhuma transitada jogada no meu nome, então posso prestar sim concurso público. Entendi. E eu continuo estudando. E há alguma chance da polícia, de você processar a polícia, o Estado, alguma coisa nesse sentido? Olha, essa parte aí eu já deixo com meus advogados, né? Eu não tenho nada contra ninguém. Primeiramente, eu sou cristão, né? Tenho minha fé depositada em Deus. Uma coisa que eu não quero é guardar rancor de ninguém, nem da família, né? Que eles sim, ainda continuam postando muita coisa sobre a meu respeito, nem de policiais ali, que o que houve, na verdade, houve uma omissão de forma muito gritante no meu inquérito. Senão essas coisas teriam se desenrolado de uma outra forma, né? Então eu quero seguir minha vida, estudando, quero voltar a trabalhar, não sei, vai ser feito o que Deus
direcionar minha vida, eu vou seguir. Porque, gente, cada caso, a gente vê casos de feminicídio por parte de policiais todos os dias quase, né? Praticamente todos os dias. Mas, ainda assim, cada caso tem que ser tratado individualmente. Então, assim, a gente não pode colocar tudo no mesmo comboio ali, porque senão acontecem casos como este do Leandro, né? Por exemplo, esse caso era um caso que eles colocavam para mim de feminicídio, né? Isso foi colocado pelo Cadu e a esposa dele, que são interesses na causa. Aí a família vai e abraça. Aí o que eles utilizam? Utilizam meios de comunicação, como por exemplo os canais de comunicação, a mídia. Eles utilizam também movimentos sociais que eles fazem. O que eles fazem? Tem casos realmente que são de feminicídio lá, que eles se colocam naquele meio lá. Quem não é... eles me colocaram uma situação que é um piores tipos de crime que tem na face da terra é feminicídio. Caso que envolve violência contra a mulher, né? E me colocaram nessa situação, depois eu ficava analisando, por que me colocaram nessa situação aqui, sendo que era para ser apurado o fato de como realmente aconteceu. Eu ficava pensativo em relação a isso aí. Então, o que a família faz? Ela se coloca em casos que realmente é de feminicídio. Eu vejo isso como uma espécie de... Isso é de má fé mesmo, entendeu? A pessoa que quer colocar de forma a todo custo essa situação errada, quer colocar uma situação errada no meio social, que as pessoas entendam dessa seguinte forma aqui, sendo que eu estou mostrando aqui, olha, antes de falar para vocês, eu estou mostrando aqui, eu não tinha relacionamento, e está aqui, eu comprovei que eu não tinha nenhum relacionamento. Eles colocam que eu era isso, que eu era aquilo, e eu estou provando, não é só o que eu falo, é o que eu mostro. Provas através das perícias, que são provas que não mentem, a perícia é uma prova que não mente. Eu poderia chegar aqui muito bem e mentir, mas eu estou falando e provando através das perícias aqui. Sendo que não, eles utilizam meio de comunicação para falar feminicídio, não sei o quê, mas não mostram nada para a sociedade. A sociedade fica a mercê aí, fazendo pré-julgamentos, fazendo condenações sociais, que é o que acontece de forma corriqueira aqui no nosso estado. Esse tipo de caso aí. Até porque você foi policial, você sabe que numa DEAN, né, quando você chega ali para fazer uma denúncia, já existem grupos ali fora te esperando para te colocar pertencente deles, né? Existem várias questões, grupos legais, fidedignos, idôneos e grupos não tão idôneos. ONGs e ONGs. Então, assim, existe isso também e por isso a gente tem que fazer justiça. Toda hora acontece caso de feminicídio, toda hora acontece caso de feminicídio. Agressão contra a mulher, tudo. A todo momento a gente é bombardeado com isso e quase todas nós já passamos por isso também, nós mulheres. E, obviamente, a gente se dá as mãos e a sororidade tem que caminhar junto, mas a gente não pode, por conta disso, condenar inocentes também. Verdade, concordo. Não dá para condenar inocentes e inventar inocentes também. Verdade, concordo. Não dá para condenar inocentes e inventar uma história para livrar o seu sobrinho ou o seu sobrinho se livrar. Tinha antecedentes criminais ou algum boletim de ocorrência em desfavor dele, Leandro, você sabe? Eu não cheguei a verificar. Foi uma falha minha aqui, mas eu não cheguei a verificar a respeito da situação dele, mas eu ainda vou verificar a respeito disso aí. Entende? Deixa eu colocar aqui um áudio dele, depoimento, isso, eu acho. Isso, esse depoimento aí praticamente é uma forma dele não negar que ele atirou. Isso foi na audiência de instrução, foi perguntado para ele se foi ele que atirou. Aí ele fala que não, e depois o advogado ia insistir na pergunta, tentar reforçar em cima dele. Aí ele falou assim, não lembro se foi eu. Ou seja, uma pessoa que não atirou, ele não pode dizer que não foi ele, que não lembra se foi ele. Quem não atirou fala, não foi eu que atirei. O senhor atirou no Leandro? Não. O senhor não lembro. Não lembra? Ah, tá. O Ministério Público continuou te acusando? Sim, esse que é o mais incrível. Por dolo? Isso, o Ministério Público continua me acusando. Ele foi omisso também, inclusive eu deixei bem claro isso no meu julgamento lá, a omissão do Ministério Público. Nós fizemos por 3 vezes pedido de representação contra ele, para ele se tornar réu no processo, pedidos formais. Aí os juízes despacharam para o Ministério Público tomar providência, mas nada foi feito. Inclusive, eu até queria verificar com meus advogados para ver uma situação de tentar representar na corregedoria, ou então até levar ao conhecimento do Conselho Nacional do Ministério Público. A gente não deve seguir uma mentira, se querer sustentar uma mentira, uma injustiça. Então, se for possível, eu farei isso aí, sim. Obviamente, claro, se ficou ali provado nas perícias todas que não existe possibilidade de você ter atirado nela, mas sim foi o filho, é uma coisa ilógica você não requerer. Mas o Ministério Público sustenta ainda, assim. Inclusive, recentemente, ele recorreram, né, à decisão do julgamento, mas creio que não vai prosperar. Mas eles recorreram, sim.
que a gente utiliza na fase de investigação da delegacia, né? Quando a gente pergunta, foi você que atirou? Ele fala, não lembro se foi eu. Ou seja, a gente tá falando que não lembra porque foi ele que atirou. Entendeu? Ele não tem como negar, até porque ele foi feita uma perícia na mão dele. Né? Foi feita uma perícia na mão dele para comprovar que foi ele que atirou. E ele confessou pro delegado que ele atirou. E só teve um disparo naquele dia lá. Só teve um disparo. Que foi que pegou no meu braço, tem a marca até hoje aqui, e pegou no peito dela. Infelizmente, vitimando ela. De forma fatal. Entendi. E então a gente tem materialidade, a gente tem pericial contra o filho, mais contra o filho dela do que o próprio Leandro. Sim. Não existe possibilidade do Leandro ter cometido esse crime. Ele foi condenado por homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar. Eu sei que para as pessoas é difícil de entender. O homicídio culposo é menos pior que o doloso? Sim, quando há dolo, a culpa, premeditação, várias questões aí. O culposo não, pode ser uma coisa acidental. Então, eu acredito que no seu caso tenha sido somente pelo fato de você estar carregando uma arma destravada num evento social e ter promovido, digamos assim, mesmo que involuntariamente esse fato, foi isso? Sim, alegado que eu fui negligente com a minha arma. A juíza coloca na sentença que eu fui negligente. Poucas pessoas elas têm o conhecimento que, na verdade, que eu fui atingido também naquele disparo, né? As pessoas não tinham conhecimento. Só passaram a informação de que, olha, o policial matou a namorada por conta de não aceitar fim de relacionamento lá, mas ele mesmo disparo pegou no meu braço e pegou nela. Aquele disparo não foi efetuado por mim, foi efetuado por ele. Por que ele não foi indiciado na fase de delegacia? Por que o Ministério Público continua tentando sustentar essa tese de que eu cometi um feminicídio contra ela? Porque ele não realmente retorna todo esse procedimento para ser apurado de forma correta na delegacia. Coloca numa delegacia meio que imparcial, uma delegacia isenta, para ser realmente analisado as provas, entendeu? Para que fosse realmente... Se a delegada, se ela fosse prestar depoimento nesse processo, no dia do julgamento lá, ela teria sido quesitada pela prevaricação, porque ela foi omissa. O delegado que prestou depoimento aqui, ele foi falar e prestou depoimento lá no meu julgamento. Inclusive, eles tentaram desqualificar ele lá. Inclusive, ele foi quesitado por falso testemunho, o delegado. Entendeu? Sendo que ele demonstrou lá que o filho dela confirmou para ele e foi feita uma perícia. A partir do falado que ele atirou, o delegado requisitou a perícia, que é onde confirmou, deu risográfico positivo nas duas mãos dele lá. Quem é esse moço correndo com essa arma na mão, Leandro? É ele, momento após o disparo. Só vou deixar claro o que aconteceu nesse momento aí, ó. Nesse momento, foi logo após o disparo. O que era para ele ter feito realmente? Ele nem se preocupou em prestar socorro para a mãe dele que estava ali ensanguentando ali. Ele foi procurar, primeiramente, tentar se justificar daquela situação, daquele momento lá. Ele saiu do carro e veio correndo para frente dessa casa aí, bater, olha, e tá com a arma na mão. Isso é momento após o disparo. E sendo que quando ele volta daí, que as imagens não pegam, infelizmente não tinha uma câmera na frente que pegasse e que gravasse lá. Ele volta de lá, ele pega ela, coloca no banco de trás do meu carro, eu fico jogado lá na frente lá da casa, ele coloca no banco de trás, tem uma UPA, que é uma unidade de pronto atendimento, não dá um minuto de lá do local, só que ele não vai para lá, ele pega ela, coloca, ele vira para outro local, ele vai direcionado ao hospital de emergência, que fica basicamente uns 15 minutos de lá do local. Então, Entendi. Olha o que aconteceu, no meio do caminho, eu acho que nem chegou no meio do caminho, esse é relato dele falando no depoimento. Ele volta com ela. Ele nem chega ao hospital de emergência com ela, ele nem está preocupado em salvar a vida da mãe dele. Ele volta com ela. Isso aconteceu de fato. Ele voltou com ela e deixou lá aí um vizinho com a esposa dele que colocaram ela e levaram para a UPA. Ou seja, é psicologicamente certo. E se for feita uma análise do que ele fez ali, ele colocou ela e vai em direção ao HE, sendo que tem uma UPA bem próximo, e sendo que ele nem vai para o HE, ele volta com o corpo dela no meio do caminho. E é perguntado para ele, por que você fez isso? Você não estava preocupado em salvar sua mãe? Ele não estava nem preocupado em salvar ela, ele estava preocupado em mais se justificar da situação que aconteceu ali, entendeu? Entendi. E depois, o que foi que eles fizeram? Me acusaram, dizendo que foi eu que efetuei o disparo, só que as perícias totalmente contrário do que eles afirmam. E você acha que tem pessoas fortes agora por trás dessa família? Tiveram desde o início, tiveram sim. Mesmo eles sendo simples, alegam ser simples. Essa casa era dele, do filho dela? Parece que essa casa é dele. Não, eles são pessoas, eles têm articulações, algum tipo de pessoas influentes por trás, sim. Eles têm, sim, eu afirmo isso porque eu sei. Não, eu vi a irmã dela falando que ela fazia já festas, alguma coisa assim, isso, olha, pessoas muito importantes, né? Governador
fazia evento para o governador, o Ministério Público, inclusive, o próprio promotor, no dia do julgamento, falou que ele tinha interesse na causa, que era uma situação pessoal para ele. Só para você ter uma ideia. Mas, olha, tinha uma mídia do lado, tinha o Ministério Público que estava com eles, do lado deles, praticamente o judiciário, sempre foi desfavorável no judiciário aqui, para mim, entendeu? Todo mundo contra, a sociedade jogaram de encontro a mim, colocando essa tese de feminicídio aí, sendo que no dia lá eu não fui condenado pelo que eles quiseram. Qual era a arma que você A minha tinha? arma era uma 840, uma .40. Era uma arma cautelada pela Polícia Civil, eu tinha cautelado a arma e pelo fato de eu trabalhar com a investigação, eu era chefe de uma unidade de polícia, eu acautelei a arma para mim. Era uma arma que não é perfuro-cortante, né? Ela atinge uma pessoa e pronto, mas ali passou de raspão no seu braço, é isso? Sim, na verdade ela não foi um tiro de raspão, foi um tiro perfurado, sim. Ele atravessou, Perfurou você e ela? transfixou, eu tenho uma foto aqui, transfixou o meu braço e adentrando ao peito dela. Mesmo ela tendo formato arredondado? Sim. Tá aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Olha aqui, ó. Ah, eu vou colocar depois aqui essas imagens. Tá aqui, eu acho ó. que eu devo Ele ter. perfurou meu braço e transfixou meu braço e pegou nela. Mas ele não entrou de um lado e saiu do outro do seu braço, ele passou por aqui, um pedaço Isso, pela aqui mesma... Isso, pela mas foi superfície, transfixado. Isso. Entendi, são um pouco da superfície, não chegou Sim. né, tipo uma 9 milímetros que chega lá do outro lado e vai furando todo mundo. Sim, né? se esse tiro tivesse pegado no meu osso, não teria pegado nela, ele teria parado lá. Exatamente. Pegado no osso do meu braço. Ou então, se eu tivesse, no momento que ele puxou essa arma, se eu tivesse feito isso aqui, ó, o tiro tinha pegado no meu peito e não pegaria nela. Só para perceber que eu fiquei próximo. Entendi. Provavelmente esse rapaz já tinha ficado meio ralhado com você ali por a questão anterior de você não ter emprestado a arma para ele. E aí, naquele momento ali, ele não ouviu nenhuma animosidade entre você e a mãe dele e saiu correndo ali para socorrer. Não houve nenhum tipo de discussão, animosidade entre eu e ela, até porque nós não tínhamos nada, né? Na verdade, você estava bêbado, onde naquele momento eu tinha bebido, sim. Já estava parando porque eu iria trabalhar no dia posterior, não, no outro dia eu trabalharia. Aí já estava tomando água, já estava querendo ir embora para minha casa já. E tinha ido deitado no carro dela levar a filha. Sim, na verdade era o meu carro, só tinha o meu carro lá. Seu carro. É por isso que a gente estava utilizando muito o meu carro lá. E depois que aconteceu tudo isso, que ele foi e chamou as pessoas, o que aconteceu com você? Todo mundo veio te acusando ali de dentro já? Sim, eles estavam gritando lá, ele e ela estavam gritando que eu poderia ter matado ela e na verdade eu fiquei lá na frente, foi o momento que ele volta à frente daquela casa lá, ele chega na minha frente assim, e dá-lhe uma coronhada, pegou na minha cabeça, e foi o momento que eu me recordo que eu já apaguei lá, e eu recebi atendimento pelo corpo de bombeiro, eu me recordo que eu acordei já não estava na HS, no hospital de emergência, que eu recebi atendimento do corpo de bombeiro. Entendi. E aí de lá você foi preso? De lá já fui preso. Temporariamente? Aqui, ó. Fui socorrido, tiro pegou no meu... Tá. Sim, e essas imagens todas estão no processo. Tá, e aí você foi preso temporariamente, estendeu para preventiva e ficou lá... Na verdade, não, fiquei preso preventivamente. Foi feito um auto-prisão flagrante já, de imediato, e fui encaminhado para o centro de custódia. Fiquei 5 meses no centro de custódia, e posteriormente a isso nós conseguimos, graças a Deus, uma prisão domiciliar. Só que a família, ela vinha... Da mesma forma que ela falou lá, eu já acompanhei essa entrevista dela aqui no canal. Eles me perseguiam, entendeu? Porque eu estava com problema de ansiedade, então o que foi que eu fiz? Eu procurei me resguardar num local que eu me sentia seguro, que era um batalhão de polícia militar. Eu era policial, eu estava correndo com outro policial meu, pelo fato da ansiedade ali, a pessoa ficar presa causa um tipo como se fosse uma crise de ansiedade, um pânico. E o que eu fazia, aí foi recomendado pelo médico, eu tenho um laudo do médico, que fosse fazer atividade física, correr, onde eu não ia fazer numa academia, eu ia fazer numa academia, num batalhão de polícia, onde eu fui fazer. Aí o que foi que eles fizeram? Eles já haviam de tentar me seguir, entendeu? Eles fizeram isso, eles me seguiram, bateram foto, acionaram a polícia militar e foi feito isso. Eu fui encaminhado lá para o CIOSP do Pacoval, CIOSP daqui do local. O delegado, isso não cabe converter, não caberia o delegado converter. O delegado que fez o procedimento me liberou, só que posteriormente depois eles são muito influentes, a família dela, aqui com o judiciário, principalmente com o judiciário. Então eles foram até o tribunal, eles foram convertidos, na verdade, e revisaram a minha prisão domiciliar para prisão preventiva novamente, fui preso preventivamente. Aí fiquei 1 ano, que foi quando o meu julgamento agora. Nesse período todo aqui,
A juíza não tinha concluído as instruções, a audiência de instrução, quando ela me pronunciou, isso ela me pronunciou em junho, falei para o meu advogado, eu não quero que recorram, porque no próprio laudo aqui da polícia, um laudo oficial da Politec aqui do nosso estado, está lá dizendo lá, eu tenho como excludente da qualificadora de meio cruel, não houve meio cruel, tem um laudo lá dizendo isso, um laudo oficial, uma prova oficial, e outra prova, que era essa prova que foi realizada no meu celular, só confirmando que eu não tinha nenhum tipo de relacionamento com ela. Falei com ela no dia 6 de julho, o fato foi no dia 7, desmentindo aquela tese anterior que eles colocavam contra mim lá. Ou seja, se eu fosse recorrer, no mínimo cairiam essas duas qualificadoras que quase me imputaram, feminicídio e meio cruel. Mas eu falei para o advogado, não é para recorrer, eu quero meu julgamento, pode marcar meu julgamento, eu quero que o senhor converse com a juíza para tentar logo marcar meu julgamento, que foi o que aconteceu. Eu abdiquei de todos os recursos, e eu querendo meu julgamento, independente se a mídia estava contra mim, se a sociedade estava contra, porque era lá no tribunal do júri que eu ia mostrar a verdade para as pessoas lá. Porque uma coisa é eles falarem uma coisa, e outra coisa é mostrar a verdade aqui. E naquele momento eu vi a minha oportunidade de mostrar era no julgamento. Entendi. Cheguei e o que a gente passou lá, demonstrou toda a situação, todo o fato realmente como foi. E todo mundo que assistiu o julgamento, esse julgamento foi de 6 dias, foram 6 dias de julgamento. Foi o maior julgamento que aconteceu aqui no estado do Amapá. Então foi foram bem 6 dias de midiático julgamento. mesmo. Foram 6 dias de julgamento, o maior julgamento aqui do estado, até o momento. E graças a Deus, Deus é justo, então ele foi justo comigo naquele momento, independente de quem estava contra. E você, exatamente, e você pegou 1 ano e 7 meses de prisão por homicídio culposo, sem intenção de matar, certo? Sim. Mas Você ele está já em grau de tinha recurso esse cumprido? processo aí. Você Sim, já fiquei tinha 2 e 3 cumprido? meses. Ficou a mais. Sim, 5 meses a mais, né? sim. 5 meses? Acho que sim. Matemática é meu forte. E aí agora que você ficou a mais e foi homicídio culposo, você cabe processo, certo? Ao Estado? Possivelmente, né? Esses pormenores aí eu deixo a carga dos meus advogados. Tá, eu vou conversar com eles então. Certo. Aí eles vão me esclarecer tudo isso. Leandro, e você você fez primeiro uma faculdade, depois outra, certo? Sim, eu sou formado em bacharel, licenciado em geografia pela Universidade Federal do Amapá. Eu fiz esse curso, inclusive eu dei aula por 2 anos, né, em instituição pública aqui, dei aula 2 anos. Antes de eu ser policial civil, eu era professor, trabalhava dando aula. E também sou graduando do curso de Direito. Pretendo me formar para atuar na área jurídica, sendo defensoria ou até mesmo advogando. Eu quero trabalhar na área jurídica. Entendi, legal. E como é que está a sua situação social e pública hoje aí em Macapá? Bom, é pouco comentado hoje em dia, por conta que era uma situação, foi totalmente revertida aquela situação que colocaram para mim, né? Contra mim. Eu procuro estar de forma bem discreta mesmo, não costumo sair para lugar nenhum, procuro só manter a minha vida social mesmo aqui bem discreta. Não procuro me ater em redes sociais, nada. Minha vida continua assim de forma estudando mesmo. Sou estudante hoje em dia. Você mora com quem hoje? Eu moro com a minha mãe, minha irmã e meus sobrinhos. E trabalha? Só estuda? Não estou trabalhando, só estou estudando. E a cidade é uma cidade grande, né? É uma cidade relativamente, assim, com aproximadamente aí 500 mil habitantes, é a capital do estado do Amapá, Macapá. Não é muito grande, mas dá para evitar os mesmos círculos sociais. Sim. Leandro, tem mais alguma coisa que você queria colocar aqui, que a gente não vá falar, perguntar para perito e advogado? Não, eu gostaria que vocês só mostrassem aí a situação, por exemplo, da perícia no meu celular. Essa perícia é uma perícia que diz tudo, entendeu? Eu assisti a entrevista aqui com a irmã dela, eles são categóricos, são irredutíveis em dizer que eu tinha um relacionamento de 3 meses com ela. Isso é uma mentira. Eu nem conheço essa moça aí. Namorado. Sim. Está no processo, depoimento dele, meu processo, eu sempre deixei à disposição e não deixei em segredo de justiça, porque eu queria justamente que as pessoas tomassem conhecimento desse processo. Leandro, nós vamos fazer aqui nosso papel. Nosso papel é em busca da verdade e da justiça sempre, tá? Você não foi condenado por dolo, você foi condenado por 1 ano e 7 meses de culposo, por imprudência aí, né, acredito eu. Pela negligência. É normal andar com a arma? Sim, o policial anda com a arma, é policial 24 horas por dia, como você bem disse aqui no começo. Certo, é isso Mas aí. com a arma destravada, é comum? Não, isso é relativo, depende do policial, se sentir seguro, entendeu? Depende do policial. Eu tinha treinamento para andar com a arma. Eu andava a minha arma em ação simples. E a arma demora para destravar? Demora muito? Não. Na verdade, a minha arma estava destravada só na tecla que tem uma arma tem uma trava de segurança lá. Eu não andava com aquela trava de segurança acionada. Entendi. Entendeu? E exige força para disparar com ela? Meio que
para efetuar um disparo, sim, um pouquinho de força a mais, assim, mas não tanta força, entendeu? Entendi. Mas exige, sim, um pouquinho, assim. Uhum. E você Entendeu? sabe se esse rapaz já teve arma, teve porte de arma? Isso já depois do fato, né? Eu fui verificar, o pai dele era um policial civil aqui do estado também, já falecido. Então, ele tinha conhecimento com arma, sim. Eu soube, sim, que tinha. E tudo ele alega que não, mas ele tinha, sim. Então, você pode forçar aí um processo Sim. contra ele pelo homicídio da mãe também, né? Não, uma coisa que eu quero deixar bem claro. Não, pode sim. A respeito disso aí, olha, o Ministério Público ele recorreu à decisão, ele está mantendo essa mesma tese de feminicídio, de que eu efetuei o disparo, sendo que eles são omissos, é uma omissão já deles. Eu não sei se é uma litigância de má fé já pode ser configurado até mesmo como uma litigância de má fé por parte do órgão do Ministério Público. O Ministério Público não deve ser somente acusação, ele tem que se valer com base nas provas pela justiça, pela verdade real, o que se busca ali no processo é a verdade real. Infelizmente foi ele lá naquele momento lá, de forma imprudente, foi pegar a arma, não sei a intenção dele lá. Qual era a intenção dele lá? Pegar minha arma porque ele estava com ciúme dela naquele momento lá, ou então ia guardar essa arma de alguma coisa assim. Foi lá e efetuou o disparo. Entendeu? Ele teria que chegar e falar, não, eu não tive intenção de atirar lá, tal, mas infelizmente pegou nela. Mas não, o primeiro momento eles foram me acusar e continuam nessa tese. Inclusive eles repassam isso de forma bem ampla, né, através de canais, rede social e mídia aqui do estado, que foi um feminicídio e defendem a tese. Houve sinal de luta corporal entre vocês? Não, nenhum. Ele me deu a coronhada, né, que eu apaguei lá, colocou na HE. Posteriormente. Isso, E também recebe muito apoio, por exemplo, a delegada titular da delegacia, isso é de conhecimento público. A família dela é uma família que ela se envolve no meio desses casos de feminicídio, dessa moça que morreu da Kátia. Então a família ela vai no meio, nesses casos que envolvem feminicídio, estão acompanhando todos. Aí recebem apoio da delegada titular da delegacia, de forma bem como se são amigos pessoais, assim, no intuito de ser anulado o meu julgamento, no intuito de me prejudicar. Isso aí é notório aqui no estado. Eu, inclusive, até tenho fotos que demonstram isso aí. E pode ser até... cabe a você fazer uma representação, sim. Uma representação, e tem que refazer para você recuperar a sua vida. Só para ver também a questão da parcialidade da delegacia em relação a mim aqui, entendeu? Desde o primeiro momento e até agora. A delegada titular ficou até o final do meu julgamento lá, que ela queria ver minha condenação, mas eu mencionei lá no meu julgamento lá. Então, e até voltar para o seu cargo, né? Foi trabalhar, né, no lugar onde você passou por idoneidade sua, né, por mérito seu, e recuperar a sua vida. E dizer que, mais uma vez, cada caso é um caso, existem muitos policiais que cometem feminicídio, sim, mas existem também seres humanos e casos à parte. Então, a gente não pode colocar tudo no mesmo pacote. A gente viu a perícia, a gente viu as perícias, os laudos, não tem materialidade para isso. É bem incoerente essa tese, é minimamente mentirosa, incoerente. Ela é incoerente, não tem como você dizer que uma pessoa tentou matar outro de costa e tirar no próprio braço. E outra coisa também a questão da omissão da delegacia, né, também. A delegacia foi muito omissa e ia relatar alguma coisa que me prejudicou muito, né, da minha vida social. Hoje em dia, muita gente tem até medo que alguns familiares meus, né? Por exemplo, eu sou totalmente contra tipo de violência contra a mulher. Olha, eu tive 2 relacionamentos anteriores a esse fato. A família desses 2 relacionamentos e as próprias pessoas que eram envolvidas comigo nesse período aí, ficaram do meu lado desde o início. Por quê? Porque eu não era essa pessoa que eles colocaram, que eles venderam na mídia aí, uma pessoa agressiva. Pelo contrário, eu sempre fui uma pessoa que buscou estudar para tentar conseguir alguma coisa na minha vida, para tentar mudar a minha condição no meio social através do estudo, que eu vim de uma família humilde. A minha família é uma família humilde. Então, como é que eu poderia mudar se eu não sou uma pessoa que tem uma classe... Não, a única forma de eu mudar é através dos estudos. Foi o que eu fiz, né? Então, as pessoas sempre me conheceram por isso, porque eu sempre fui uma pessoa que trabalhou e sempre gostou de estudar. E eles colocarem toda uma situação dessa, me tratarem como um bandido, sendo que eu era um policial proativo, fiz diversos tipos de cursos na polícia, cursos operacionais, cursos de inteligência, de aprimoramento, vários tipos de cursos na polícia. Todo mundo que é na polícia me conhece por conta disso, né? Uma pessoa dedicada, e me colocar numa situação totalmente contrária a isso aí, me colocar como se fosse uma espécie de bandido, e eu sou totalmente contra a violência contra a mulher. Não é à toa, por exemplo, na minha casa mora só mulheres e eu, né? Minha mãe é totalmente contra
até mesmo a família, quem não é contra esses casos de feminicídio? Isso aí no início me revoltou demais pelo fato de eu estar respondendo um crime que eu sou totalmente contra, entende? Isso aí, mas com o tempo a gente vai analisando, refletindo, que tudo, na verdade, na vida tem um propósito. Na verdade, Deus, ele coloca algumas coisas na nossa vida que ele permite que aconteça, mas com um propósito que lá na frente a gente vai saber que no momento não é esse agora, né? Mas, graças a Deus, as coisas vão se caminhando, vão se desenrolando, e vem dias melhores para a gente posteriormente. Se Deus quiser, mas não deixa de buscar seus direitos Com na certeza. justiça, né? Com certeza. E acusar, de repente, quem teve realmente a culpa no homicídio, né? Sim. É seu trabalho, sua integridade, a sua retratação em outros veículos, que outros veículos também abram as portas para que você possa fazer essa retratação, que é muito importante também. A gente sabe que quando toma essa proporção é muito difícil, né? Isso tem que ser feito lá no início, mas no início não tem perícia, não tem isso, não tem aquilo. Então, o dano para a imagem de uma pessoa é imenso. Então, eu desejo para você sorte, que o pouco que você consiga aí, restaurar da sua vida seja feito um milagre e que você encontre lá no futuro a resposta para toda essa dor aí. Certo, é isso aí mesmo. Eu espero muito em Deus, assim, e cada dia eu tô procurando mais desenvolver a minha parte espiritual aí também e continuar estudando, né? A minha vida vai seguir. Isso aí foi só uma parte da minha vida que eu tive que passar por isso aí, mas isso não vai me abalar, não, entendeu? Tenho muita fé em Deus e também continuo nos meus projetos, do que eu tenho o que eu tenho em mente ainda vou fazer, vou conquistar algumas coisas na minha vida, né? Tem algumas pessoas comigo, graças a Deus, Deus coloca pessoas do nosso lado também, independente da circunstância do momento, e vai colocando pessoas para trilhar no nosso caminho. E é isso que eu gostaria só também que vocês deixassem, colocassem aí disponível as pessoas, as perícias, as provas, a prova do meu celular lá, justamente porque as pessoas, hoje em dia, elas questionam e falam, não, mas ele está falando a versão. Não é versão, eu estou mostrando a versão e comprovando através de provas, que são as perícias, são depoimentos, entendeu? Então, inclusive, se não fosse por isso, eu estaria preso até hoje, gente. Eu imagino. E a gente vai falar mais sobre isso com a própria perícia e com a própria defesa sua, que mais tecnicamente daí. Certo. Tá bom, Leandro? Tá ok. Toda sorte do mundo para você aí. Fica com Deus. Quando precisar, qualquer coisa, muito obrigado. Estamos aqui. Obrigado pela oportunidade, né? A oportunidade de poder expor aqui. A primeira vez que eu vim falar desse caso foi no canal aqui. E agradeço a oportunidade de ter falado a respeito do caso, mostrar um pouco das provas desse processo, que as pessoas não têm conhecimento mesmo, as pessoas elas procuram elas nem procuram saber a priori, né, do primeiro momento do processo em si, só querem saber de fazer pré-julgamentos, pré-condenações, mas enfim, é isso. Então tá, Leandro, fica com Deus e a gente vai conversar já. Sim, são os peritos e isso. Tá ok. E fica tá com Deus. Obrigada. Qualquer dúvida, pela estamos às ordens. Tá ok, bom, obrigado. Beleza. Tchau, Leandro. Tchau. Valeu. Gente, então esse foi o caso do Leandro, é um caso à parte. Nós temos que dar a César o que é de César. Injustiças cometidas também vão, né, sendo aqui reveladas até o fim, né? Por isso que nós seguimos os casos do início ao fim, porque a gente precisa entender todas essas dinâmicas. E aqui realmente foi um inquérito fraquíssimo, muito falho. É só a questão a questão de tudo, gente. A pólvora nas duas mãos do filho da vítima, o fato do acusado estar de costa para ela, ele mesmo ferido, são várias questões e alguns dos inquéritos que acontecem e passam por aqui que a gente não consegue entender. Não consegue entender por quê. Eu acho que talvez a empolgação midiática, a empolgação de ONGs, vontade de abraçar uma causa, não sei qual é o critério. Mas deve ter algum para você acusar uma pessoa que não cometeu um crime. O preconceito já, porque obviamente policial, feminicídio, você já vai falar meio que sim, porque é uma coisa bem cotidiana, policial cometer feminicídio. Mas, independentemente disso, cada caso precisa ser tratado como único. Independentemente de qual seja, a gente precisa ouvir as duas partes, a gente precisa ouvir as perícias, né? Todas elas deram o mesmo resultado. Então, isso é o que importa. Não importa, eu acho, não existe eu acho. Não existe eu acho se você não tem materialidade, se você tem perícia comprovando o contrário, enfim, tudo.
né? E o nosso raciocínio também, que conta, né? Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham aí gostado. Foi o pedido de retratação do Leandro. Espero que outras mídias deem voz para ele também. E a gente fica por aqui. Agradeço a presença de todos vocês e até a próxima, se Deus permitir. Valeu. Do seu ponto de vista, o que houve com o laudo pericial de início que levou o Leandro a ficar preso por mais de 2 anos? Qual foi o grande erro aí? O que aconteceu? O laudo que usaram para colocar o Leandro na cadeia, que foi o residográfico, e claro que ia dar positivo, o Leandro é policial, e durante toda a parte sistemática do fato que ocorreu, o Leandro tinha antes atirado com a arma. Mas esse mesmo laudo de exame residográfico não serviu, pelo menos, para ser indiciado o Cadu. Nós conseguimos comprovar no nosso ali que quem fez o disparo foi o Cadu. Então tem mais uma série de exames aqui, papiloscopia. Outro exame muito importante, viu, Fê? O exame do celular, tá? Que é um exame da perícia do Amapá. Você está aí porque eu permiti que você tivesse. Esses dias eu vi um relato de uma filha que eu fiquei muito chocada. Ela falava coisas, a mãe falava coisas absurdas para ela e dizia para ela: você existe porque eu quis, você casou porque eu permiti, você existe ainda porque eu deixo. E aí foi falando um monte de coisa. Loucura, E Deus. essa mãe estava doente e a filha cuidando dessa mãe doente. O narcisista suga o outro até adoecer, então, né, doutora? Até adoecer. Ele suga ou até tirar tudo que ele quer tirar de você, ou ele vai sugando até encontrar uma outra pessoa para tirar mais do que ele tira de você. Entendi. Não tem sofrimento algum na perda dessa pessoa, no fim do relacionamento? Nada, não existe Nada. isso, nem, jamais. O adoecer do outro não toca no narcisista. Ele leva a pessoa ao adoecimento e ele não se constrange com isso, ele não tem pena disso.